Bom dia, mais uma vez aqui o Pastor Jonathan, estou passando para fazer um devocional com você. Dessa vez o nosso salmo é o salmo em continuação, o salmo 57, tá bom? Deixa eu ler com você esse salmo e depois a gente vai refletir aqui em algumas lições importantes desse salmo para que você possa começar bem o seu dia. Esse salmo é um salmo de Davi e ele foi escrito em um contexto de perseguição, quando Davi estava fugindo de Saul. E diz assim: Compadece-te de mim, ó Deus, compadece-te de mim, pois me refugio em ti, eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que tudo executa por mim. Versículo 3. Ele enviará o seu auxílio do céu e me salvará. Envergonhará o meu opressor. Deus enviará a sua misericórdia e sua verdade. Estou deitado no meio de leões. Tenho de deitar-me no meio dos que querem me devorar. São homens cujos dentes são como lanças e flechas e cuja língua é como a espada afiada. Ó Deus, sê exaltado acima dos céus e a tua glória esteja sobre toda a terra. Armaram um laço para os meus passos, a minha alma ficou abatida. Cavaram uma cova diante de mim, mas foram eles que caíram nela. Meu coração está firme, ó Deus, firme está o meu coração. Cantarei louvores, sim, eu cantarei louvores a ti. Desperta a minha alma, desperta a lira e harpa, quero despertar a alva. Senhor, eu te louvarei entre os povos, cantarei louvores a ti entre as nações. Pois teu amor é grande até os céus e tua verdade até as nuvens. Ó Deus, sê exaltado acima dos céus, a tua glória esteja sobre toda a terra. Este é um salmo de Davi e ele é um salmo de lamento. Ele é um salmo de lamento e faz parte do grupo de salmos dos mais numerosos que tem. A maioria dos salmos são salmos de lamento. Esses salmos de lamentos, escritos por Davi e por outros salmistas, eles têm uma estrutura. Tem um clamor, um pedido de misericórdia, fala dos perigos, dos inimigos, aqueles que estão sendo enfrentados, e termina como uma oração já de gratidão pela bênção que o Senhor operou na vida do salmista que escreve. Nesse caso aqui, Davi. Davi está fugindo de Saul. Davi foi ungido rei, mas ainda de fato não é rei. Saul quer matá-lo. Davi fugiu para a região de Gat, de lá ele foi perseguido e ele foi parar em uma caverna. Uma situação bem conhecida na Bíblia chamada Caverna de Adulão. E ali, nessa caverna, Davi, perseguido por Saul, escreve esse salmo. E eu quero compartilhar com você, com base nesse contexto, nesse salmo que nós acabamos de ler, algumas reflexões, algumas lições sobre o Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é aquele que nos protege. O mundo é cheio de perigos e não há ninguém que possa garantir que nunca passará por aflições, por perigos e por situações difíceis. O que nos resta é sabermos de onde que vai vir a força para nos sustentar no momento das aflições, no momento dos perigos e da nossa necessidade. Quem sabe hoje você está com uma vida tranquila, não está passando por nenhum tipo de aflição e nem por nenhum tipo de perigo. Mas a palavra para a gente é, e se você passar por momentos de aflições, ou talvez você esteja passando realmente por momentos de aflições, por perigos, por angústia, quem é que vai socorrer você neste momento? Davi está cercado de perigos e inimigos. Ele está falando no versículo 4, estou deitado no meio de leões. Está falando aqui o leão com o seu poder de ataque, como um animal feroz. Davi está fazendo essa comparação dos seus inimigos com leões, ou seja, os seus inimigos são ferozes, querem despedaçar Davi. E ele tem que falar que ele está como que deitado no meio dos leões. Parece até um pouco Daniel na cova dos leões, né? E Davi também continua aqui no versículo 4, ainda falando que são homens cujos dentes são como lanças e flechas e cuja língua é como a espada afiada. Davi está falando que esses homens estão preparados para a batalha, eles têm armas para o atingir, para o esmagar, para o matar. O versículo 6 ele fala que esses homens armaram laço para os seus passos. Eles estão à espreita de Davi. Davi está escondido nessa caverna e se ele sair dali ele vai ser pego. E ele fala que a sua alma ficou abatida por escavar uma cova, um buraco para que ele fosse jogado naquele buraco. Mas Davi coloca, foram eles que caíram nessa cova, foram eles que caíram
nesse buraco. Nós vivemos situações todos os dias de perigo, não há quem não enfrente os perigos. Não há como escapar deles muitas vezes. Não somente Davi passou por tudo isso, mas eu e você também podemos passar por situações de perigo, de risco, né? Nós vivemos em um mundo mau, um mundo caído, um mundo imerso no pecado, um mundo governado por forças malignas, pelo diabo e seus demônios, um mundo onde está cheio de doenças, né? A gente tem ouvido nas últimas semanas, nos últimos dias, ouvi algumas pessoas já comentando sobre a volta da Covid, vários casos até na nossa cidade. Nós sabemos de guerras, nós estamos passando por um momento de violência urbana em que até mesmo pessoas inocentes podem acabar sendo pegas no meio de toda essa violência. Nós temos a fome, né? Tem sido falado tanto por algumas autoridades políticas nesse momento, né? Da fome no país, de situações difíceis, ou seja, situações de aflições, situações de perigos, são situações que eu e você estamos sujeitos a passar, quer a gente queira ou quer não. Mas Davi nos ensina aqui que o Senhor é o nosso refúgio. Davi coloca que Deus é o seu refúgio. Ele começa esse salmo no versículo 1 falando: compadece-te de mim, compadece-te de mim. Davi clama 2 vezes pelas misericórdias do Senhor. Ele está suplicando a Deus para que Deus se compadeça da situação em que ele está. Davi não põe a sua confiança naquela caverna onde ele está escondido. A confiança de Davi está em Deus. Ele diz ainda no versículo 2: eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passem as calamidades. Aqui é uma imagem, né, que alguns comentaristas dizem que Davi está olhando como que tendo em mente a arca de Deus ali, a arca da aliança, onde os querubins eles ficavam com a asa sobre a aliança, sobre a arca da aliança e faziam ali, as asas se tocavam, né, e a arca ficava embaixo das asas. Davi está se colocando como que ali no tabernáculo ele está se refugiando à sombra do Onipotente, está procurando o auxílio do Senhor, a proteção de Deus. Davi confia que é Deus quem cuida da sua vida e que é Deus quem o conduz. No versículo 2 ele diz: clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que executa por mim. Ou seja, Davi sabia que quem venceria aquela guerra, aquela batalha, não era ele, era Deus. Será que nós não precisamos, nesse tempo em que nós vivemos, nos lembrar que quem vence as batalhas por nós é o Senhor? Na história de Davi, a gente aprende que Davi teve pelo menos 2 vezes o poder de tirar a vida de Saul, de matar Saul. Mas Davi não fez isso, porque ele entendia que Saul era um escolhido do Senhor, um ungido do Senhor, e que era Deus que precisava solucionar aquele problema dele. Nós vivemos tempos assim, em que a gente pensa estar lutando contra uns contra os outros, e nos esquecemos de que quem executa por nós, quem vence as batalhas por nós é o Senhor, de que as nossas armas são armas espirituais, poderosas em Deus. Davi também confia que o seu socorro vem do céu. Versículo 3 diz: ele, falando do Senhor, enviará o seu auxílio do céu e me salvará. Ou seja, quem governa a terra, quem livra a terra não são as forças da terra, são as forças do céu. É Deus que governa do céu a terra. Precisamos trazer isso à nossa mente, de que não é as forças mais bem equilibradas, não é as pessoas mais bem capacitadas que trazem a última palavra. Quem traz a última palavra, quem traz o socorro é o Senhor. E por fim, Davi sabe que os seus inimigos serão vencidos. No versículo 3 ele diz que envergonhará o meu opressor, dizendo que o Senhor vai envergonhar os opressores dele. Ou seja, nós podemos confiar que todos os nossos opressores serão vencidos e eles serão envergonhados. Não por causa do nosso mérito, por causa da nossa força, da nossa inteligência ou sabedoria, mas por causa do poder, da graça e misericórdia do Senhor. Eu concluo a minha reflexão aqui dizendo o seguinte: o Senhor é o nosso refúgio em meio às tempestades, aos perigos que nós enfrentamos. No versículo 7 desse salmo, Davi disse: meu coração está firme, ó Deus, firme está o meu coração.
Davi está aqui colocando que a sua confiança está em Deus. Ele está firme em Deus. Ele não confia na tipologia, na tipografia, né, da região onde ele estava, ali cheio de montanhas, cheio de cavernas, cheio de buracos. Ele está confiando no Senhor. E o versículo 10 de Davi diz: pois teu amor é grande até os céus e tua verdade até as nuvens. Davi está confiando no amor de Deus e Davi está confiando aqui na justiça de Deus, de que Deus o iria proteger, de que Deus era o seu auxílio. Purser, que é um comentarista, ele disse que a fé não nos livra das provas, mas nos capacita a triunfar sobre elas. Deus é o nosso refúgio. Ele quer guardar a gente, mas nós precisamos como que nos colocar debaixo da poderosa mão do Senhor, para que ali Ele possa nos guardar. Quero orar com você, pedindo exatamente isso sobre a minha e a tua vida, que a gente aprenda a descansar à sombra do Onipotente, que a gente aprenda a se colocar submisso, humilde, debaixo da poderosa mão do Senhor. Oremos. Pai querido, nós, ó Deus, muitas vezes nos enganamos e queremos tomar as rédeas das nossas vidas, ó Pai, e diante das aflições, dos perigos, das situações que enfrentamos, nós queremos, ó Deus, sair de todas elas com a nossa própria força. Mas nos ajuda, nos ensina, Deus, a nos colocarmos, ó Pai, submissos debaixo da Tua poderosa mão, debaixo das Tuas asas, ó Pai, ali realmente há refúgio seguro. É o Senhor quem nos dá. Nós oramos assim, ó Deus, para aprendermos a fazer isso e oramos em nome de Jesus. Amém.